Olá, bem-vindos ao meu vídeo desta semana. Fiz aqui uma interrupção no tema do início para falar num assunto que eu acho que está bem enquadrado para esta semana da Páscoa, que é cão e chocolates. Venham daí, vamos ficar a saber tudo. Então, certamente muita gente que está aí desse lado já ouviu falar que cães e chocolates não combinam. Será que é mesmo verdade? Será que eles não podem mesmo comer chocolates? E porquê que não podem comer chocolates? Então, vamos a isso. Sim, é verdade, o chocolate é um alimento tóxico para os cães. Aliás, não é só para os cães, é um alimento tóxico também para os gatos. Aposto que não sabiam desta. Uau! Aqui a questão é que os gatos, como são animais um bocadinho mais seletivos, não acham muita graça ao chocolate, regra geral, portanto acabam naturalmente por se afastar dele e, portanto, é muito mais falado sobre a toxicidade do chocolate nos cães, porque os cães acabam por achar que é um alimento muito mais interessante e a ingestão acidental do chocolate acaba por acontecer muito mais junto dos cães do que dos gatos. Por este mesmo motivo, as pessoas acham que é só aos cães que o chocolate faz mal, mas não, aos gatos também faz mal, pelos mesmos motivos que nos cães. Então, e porquê é que o chocolate é tóxico para os cães? O chocolate tem uma substância ativa chamada tiobromina. Esta tiobromina precisa de uma enzima muito específica para ser metabolizada. Nós temos essa enzima em quantidades suficientes e, portanto, conseguimos digerir a tiobromina a um ritmo normal. O cão e o gato têm uma concentração muito baixinha dessa enzima. O que é que isso significa? A tiobromina tende a ser acumulada no organismo e essa acumulação leva então à toxicidade. Então, mas e todos os chocolates fazem mal aos cães? A resposta é sim. Todos fazem mal aos cães, mas em quantidades diferentes. E também depende um bocadinho do tamanho do cão, não é? Então, falando dos tipos de chocolates, quanto mais chocolate ou mais cacau existir no chocolate que o cão ingerir, mais tóxico ele é, porque mais tiobromina terá. O que é que isto significa? Chocolate negro é o pior deles todos, porque tem muito cacau, logo terá muita tiobromina. Para terem uma noção, 50 gramas de chocolate negro terão 378 miligramas de tiobromina. Já vamos ver lá mais à frente o que é que isto significa em termos práticos. Em contrapartida, 50 gramas de chocolate de leite terão cerca de 90 miligramas de tiobromina. Portanto, o chocolate de leite tem muito menor concentração desta substância ativa, o que significa que para fazer mal a um cão, o cão terá que comer uma quantidade muito superior. Para terem uma noção, uma embalagem de cookies, bolachas com pepitas de chocolate, tem cerca de 50 miligramas de tiobromina, portanto ainda tem menos do que o chocolate branco. Às vezes existe este mito que o chocolate branco não faz mal, o que faz mal é o chocolate castanho ou o chocolate preto. Não é verdade, o chocolate branco também tem esta substância que origina toxicidade, mas como eu já expliquei, em muito menores quantidades e por causa disso mesmo criou-se esta falsa noção de que o chocolate branco não faz mal aos cães. Então, na prática, o que é que isto significa? Nós sabemos que a dose de toxicidade da tiobromina é de 20 mg quilo, ou seja, por cada quilo de cão, 20 mg de tiobromina significarão uma toxicidade aumentada. O que é que isto significa? Se eu tiver um cão pequenino a comer um pacote de cookies, o cão vai passar mal, porque apesar dos cookies terem muito pouca tiobromina, já terão cerca de 50 mg, ou seja, 2 kg de cão a comer 50 mg de cookies já está acima da dose de toxicidade dos 20 mg quilo. Portanto, vamos ter que fazer sempre este cálculo e este raciocínio cada vez que há alguém que nos telefona e pergunta: ai, o meu cão comeu chocolate. Nós perguntamos sempre: então e qual é que foi o chocolate? Então e qual é que é o tamanho do cão? Que é para termos uma noção se temos que nos preocupar ou não. Por outro lado, se temos um cão tipo de 50 quilos a comer 3 pacotes de cookies, aquilo a ele se calhar vai-lhe passar ao lado, não lhe vai fazer absolutamente nada. Portanto, há sempre que ter este cuidado de percebermos que depende não só do tamanho do animal, mas também do tipo de chocolate que temos à disposição. Então, e afinal, quais é que são os sinais de intoxicação por ingestão de chocolate? Os sintomas variam muito dependendo da gravidade.
Se nós temos doses baixinhas, os sintomas serão mais suaves. Se as doses de chocolate ingerido excederem ou estiverem perto daqueles tais 20 mg quilo, então aí já teremos sinais mais graves. Portanto, os sinais mais ligeiros começam por ser náusea, vômito, diarreia e aumento de ingestão de água. Sinais mais moderados já incluem a chamada cardiotoxicidade, ou seja, já afetam a atividade cardíaca do cão. Então, aos sinais que eu já referi, vai-se acrescentar um aumento da frequência cardíaca, ou seja, o cão começa a ter o coração a bater muito mais depressa e, consequentemente, um aumento da frequência respiratória. Ele também começa a respirar mais depressa. Se já temos um cão que já está, além das diarreias e do vômito, já está a arfar, oh meu Deus, isto já é muito mau sinal, já é sinal de que existe perturbação da função cardíaca, já é bem perigoso, temos mesmo que nos preocupar e que consultar um veterinário a correr, está bem? Os sinais letais, ou seja, os sinais mesmo graves, já incluem, portanto, o cão passa por estas fases todas que eu mencionei e a seguir existe uma baixa da frequência cardíaca, ou seja, eles têm um pico da atividade cardíaca, passado uns tempos começa a frequência cardíaca a baixar e acaba por baixar do normal, portanto já vai abaixo daquilo que é o normal, começam a ter convulsões e finalmente pode mesmo resultar na morte do animal. Então, e o que é que devem fazer se virem que o vosso cão acabou de comer chocolate? Acho que a resposta é óbvia. A primeira coisa que têm que fazer é ligar ao vosso médico veterinário e informar, olha, esta situação acabou de acontecer, o que é que eu faço? Como eu já mencionei, a primeira pergunta que vão ter que responder é qual foi o chocolate que o cão ingeriu, qual a quantidade de chocolate, mesmo que seja uma coisa aproximada, e qual o tamanho do animal. E o veterinário saberá dizer-vos e orientar-vos sobre se têm que vir a uma consulta e sobre se será necessário internar o animal ou não, ou se poderão simplesmente não fazer nada e deixar o cão ficar tranquilo e passar pela digestão, pelo processo normal digestivo e ele ficará bem. Normalmente, a primeira coisa que se faz é pedir aos donos que venham à clínica. Se a ingestão ocorreu há menos de 1 hora, mais ou menos, nós fazemos o animal vomitar, existem fármacos para isso. Se o período de tempo for curtinho, ainda haverá muito chocolate no estômago que ainda não foi absorvido, portanto queremos travar essa absorção de chocolate. A única maneira que nós temos de fazer isso é mandar fora e depois, dependendo mais uma vez da situação, poderemos ou não querer manter o animal em observação. O que é que se faz em caso de intoxicação? Não há nenhuma cura específica para isto, portanto, normalmente aquilo que é feito é basicamente um tratamento sintomático e de suporte, ou seja, se o cão estiver a vomitar, ajudamos a que pare de vomitar. Se tiver diarreias, damos medicação de suporte para as diarreias. Normalmente são sempre colocados a fluidos para ajudar a manter o animal hidratado e a limpar o sistema. Se já houver outro tipo de sinais, o tratamento vai sempre aumentando em termos de complexidade. Portanto, nós temos que ir sempre de encontro à gravidade do quadro e àquilo que o animal necessita. Pronto, espero ter podido esclarecer esta questão sobre o cão e os chocolates e se é mesmo verdade que é venenoso ou não. Acho que ficámos todos a perceber que sim, é um alimento proibido, é um alimento tóxico e é bem perigoso. Temos que ter muito cuidado, não é só o chocolate negro, é tudo o que contém chocolate, só que é tudo uma questão de dosagens. Nesta Páscoa tenham muito cuidado com o chocolate, sabemos que a casa está cheia deles, é guardar, esconder, não ter o chocolate ao acesso do cão, senão vão apanhar um grande susto e não vale a pena, não é? Portanto, a Páscoa é uma altura de felicidade, de família, é para estarmos bem e uns com os outros e não queremos sustos destes desnecessários e que são fáceis de evitar. Portanto, esconder o chocolate e aproveitar a Páscoa com muita tranquilidade. Adeus e até para a semana!